Olá a todos, o meu nome é Rui Domingos, sou médico pediatra na Docta Clínica Médica e hoje vamos dar início a este projeto de podcast da Docta Clínica Médica. Hoje vamos falar de um tema muito importante e o objetivo destes podcasts é trazer ao público temas pertinentes. Nós iremos falar mais de relacionados com a pediatria, mas a Docta irá promover vários podcasts sobre vários temas que preocupam os pais e os doentes. Hoje temos um tema super importante, mas antes de revelar qual é que é o tema que vamos falar primeiro com um colega, um grande amigo meu. Olá, Anaxar. Olá, Rui. Viva, bom dia. Também chamo-me Anaxar Casimiro, sou pediatra aqui na Clínica Docta. Sou pediatra, intensivista pediátrico e vai ser um gosto estar aqui convosco a falar um bocado daquilo que são os problemas principais em pediatria e dar alguma forma, alguma ajuda a quem nos veja, a quem nos ouça também. E hoje vamos falar de um tema super importante e que preocupa imenso os pais e que levam muitas vezes à procura de cuidados de saúde. Sem dúvida, Rui. Vamos falar um bocado da febre, que é assim um grande mito e uma grande preocupação para os nossos pais e para os nossos cuidadores, e vamos tentar um bocado desmistificar o que é a febre e como é que podemos orientar nestas situações para que possamos todos estar um bocado mais tranquilos. Exatamente. Há muitos mitos, não é, em relação à febre, mas antes de irmos aos mitos vamos tentar perceber primeiro o que é a febre. Basicamente temos de lembrar que a febre é acima de tudo um mecanismo de defesa do nosso organismo. Basicamente, o nosso organismo dar uma resposta a uma série de estímulos que vão, no fundo, fazer algum mal. Nomeadamente, quando temos algumas infecções, quer por bactérias, quer por vírus, quer por fungos, ou em outras situações, nomeadamente em queimaduras, por exemplo, ou respostas a reações cirúrgicas, etc., que é basicamente o nosso organismo aumentar aquilo que é a sua temperatura de base, com o objetivo final de tentar dar uma resposta a um estímulo externo, digamos assim. Ou seja, causa grande preocupação, mas a febre é para nos defender. Exatamente. E aquilo na evolução da espécie é uma coisa que nos tem ajudado a sobreviver e a darmos resposta a estas coisas que, no fundo, tentam agredir-nos, digamos assim. Então temos um aumento da temperatura e, tendo em conta a temperatura normal, devemos nos preocupar e considerar a febre a partir de que valor? Isto é uma pergunta interessante, Rui. Nós, basicamente, para o nosso organismo funcionar no dia-a-dia, para mantermos o nosso ambiente interno estável, digamos assim, todos nós temos uma temperatura que chamamos de base, basal. Okay? Que, na maior parte das pessoas, vamos simplificar, e anda à volta dos 37 graus para mantermos o nosso ambiente interno a funcionar da melhor forma. Mas é importante também dizer o seguinte, que esta temperatura não é igual nem ao longo do dia inteiro, nem em todos os ciclos da nossa vida. Se formos a ver, temos temperaturas que são mais baixas de manhã, que vão aumentando para o final da tarde, portanto será um bocado maior, ou se tivermos outras situações, mulheres em fase fértil, ou a idade menstrual, etc., vai variando um bocado ao longo do dia. Portanto, não vamos falar de um valor que seja igual todo o dia e em todas as alturas da vida. Portanto, temos de começar por nos lembrar disto. Então, quando é que será a febre? Do modo geral, se pudéssemos saber a nossa temperatura basal, diríamos que era um aumento de 1 a 2 graus centígrados em relação àquilo que é a nossa temperatura do dia-a-dia. Mas temos de simplificar um bocado isto, porque senão tínhamos de saber todos nós qual é a nossa temperatura basal e não vamos estar a medir durante o dia inteiro. Portanto, e a maior parte daquilo que vem descrito é temperaturas retais acima dos 38 graus centígrados. Portanto, isto é que podemos considerar como febre, como disse, para simplificarmos aquilo que estamos a falar.
Mas também não medimos sempre a temperatura retal, que é a chamada temperatura central. Há outros locais para o fazermos, não é? E aí vai variar um bocado daquilo que é a temperatura que se vai considerar, digamos assim, de febre. Portanto, consideramos a temperatura retal acima dos 38 graus, e a temperatura axilar acima dos 37,6, 37,7, mas eu muitas vezes digo aos pais e aos cuidadores, vamos falar nos 38 graus centígrados, que é para simplificar, porque menos 0,4 graus ou menos 0,3 graus centígrados acaba um bocado por ser mais confuso. Portanto, falemos dos 38 graus centígrados. E depois também há muitos pais que agora usam aqueles termómetros para ver na testa ou para ver também nos ouvidos, e isto causa algumas variações, não é? Exatamente, portanto, e é importante termos noção disto, não é? Como eu estive a falar um bocadinho atrás, a temperatura que é considerada na literatura é a temperatura retal, que é o que nos dá a temperatura central. Mas, como digo, e como também frisaste muito bem, Rui, dependendo do sítio onde vamos fazer a medição, vai haver alguma diferença com aquilo que é a temperatura retal. Nomeadamente, se formos a medir a temperatura axilar, estamos à espera que haja, em relação à temperatura retal, uma diminuição de 0,4 graus centígrados. Portanto, será à volta dos 37,6. Ou se for a temperatura também a nível oral, por exemplo, que há muitos países usa-se muito o termómetro oral, também, se pensarmos um bocadinho, nós respiramos, temos a boca aberta, portanto a temperatura não será completamente fidedigna, portanto será um bocado mais baixa do que aquilo que é a temperatura retal. E o mesmo se aplica à medição da temperatura transtimpânica, por exemplo, que poderemos falar daqui a mais um bocadinho, mas que depende também daquilo que é técnica e da forma como vamos medir a temperatura. Não é? Porque se for não propriamente timpânico e apanharmos um tímpano, podemos apanhar uma temperatura auricular que será mais baixa do que aquilo que seria propriamente a temperatura central. Exatamente. Muito bem. Então, já falámos um pouco do que é a febre, também já falámos onde é que ela pode ser medida e qual é que é o valor que podemos considerar a febre, e das causas. A causa que preocupa sempre os pais é que seja uma causa grave, não é? Seja uma causa bacteriana, mas frequentemente não é esta a causa, não é? A maior parte das vezes, felizmente, não é. É o que acontece e, portanto, podemos já começar por desmistificar este facto. É que a maior parte das vezes, e mesmo no quadro das infecções, na pediatria, a maior parte das vezes são infecções virais. E a maior parte das vezes, a esmagadora maioria das vezes, são infecções virais simples. Um quadro respiratório alto, um quadro gastrointestinal. Portanto, na idade pediátrica é muito mais frequente termos infecções virais e serem coisas mais simples do que propriamente infecções bacterianas graves que justifiquem demasiada preocupação e uma necessidade urgente de observação. Bem, nós tentamos sempre medicar sempre que vemos que a criança está com febre, e é uma prática que devemos aconselhar, não é? Nós medicamos, mas sabemos que a febre é protetora. Aqui estamos a medicar para baixar a febre o mais rápido possível, queremos é que faça o seu papel, mas não suba muito. Estamos a ajudar. O que é que achas que devemos aconselhar? Acima de tudo, e volto a reforçar, temos de lembrar-nos um bocado, e eu costumo dizer isto muitas vezes, que a febre é um bocado nossa amiga, como eu fui dizendo desde o início. Portanto, se ela existe nestes milhares de anos, deve ter algum motivo para existir e para nós como espécie sobrevivermos, não é? Portanto, quando é que vamos então medicar a febre? Basicamente, temos muitas vezes de ver qual é o estado da criança que temos à frente. Se uma criança tiver 38,5 ou 39 graus centígrados, mas estiver a brincar, estiver confortável, estiver sorridente, que facilmente é consolável, portanto não há nenhuma necessidade de estarmos a correr a medicar esta criança. Ou a criança que até está a dormir tranquilamente, que tem 38,5 graus centígrados, mas está confortável, respira tranquilamente, não tem mais sinais de alarme, não é preciso estarmos a correr a acordar a criança para ser medicada. Portanto, então quando é que vamos medicar?
Basicamente, a medicação para a febre ajuda-nos a tratar o conforto da criança, ok? Se temos uma criança que está com 38,5 ou 39 graus centígrados, mas está muito irritada, está desconfortável, o contacto com o ambiente é menor, portanto, essa criança deve ser medicada, ou está muito queixosa, com dor nas articulações ou dor muscular, estas crianças devem ser medicadas. Agora, as outras que estão confortáveis e não têm mais sinais de alarme, podem tranquilamente ter a sua temperatura de 38,5, 39 graus centígrados, que não haverá problema nenhum. Porque é importante também dizermos uma coisa, a subida da temperatura é controlada de forma central, é um mecanismo complexo, que não vamos estar a explicar completamente, mas nós temos um centro termorregulador no nosso sistema nervoso central que vai nos aumentar o limite até onde a temperatura pode subir. E há um limite para isto. Ou seja, portanto, mesmo que nós não mediquemos, a temperatura exatamente, não vai subir, ultrapassar. Era importante passar esta mensagem. Exatamente. Também para tranquilizar. Exatamente. E o que está descrito é que, geralmente, na febre, a temperatura aumenta 1 a 4 graus centígrados de forma mais comum, geralmente não ultrapassa um aumento de 5 graus centígrados. Portanto, não ultrapassando os 42 graus centígrados. Ou seja, mesmo que não se medique com nada de antipiréticos, a temperatura não vai ultrapassar este valor, porque o nosso sistema nervoso central não vai deixar que isso aconteça. Exatamente. Ou seja, então, mensagens-chave que nós temos que deixar. A febre é para nos proteger, a febre é apesar de ser um aumento de temperatura, não é um aumento de temperatura assim desregulado, ela está regulada e já vai até um determinado máximo, por isso não vai subir indefinidamente. Mas há outra preocupação que vem sempre com o aumento da temperatura, está a chegar ao pé dos 40, que é as convulsões febris. Exatamente. Há sempre esta grande preocupação. Exatamente. Então, mas se eu deixar chegar aos 40, 41, 42, vai haver convulsão. Nós sabemos que as coisas são um bocadinho diferentes. Exatamente, exatamente. E isto será um tema que poderemos abordar também em próximas sessões e em próximos podcasts, que é quando pensar em convulsões febris e as orientações que devemos ter, mas só para chamar a atenção que não há uma ligação entre o aumento da temperatura e os valores a que a temperatura chega e a existência de convulsões febris. Portanto, devemos estar tranquilos em relação a isso. As convulsões febris têm outros mecanismos, têm outras formas de apresentação, têm outras causas que depois poderemos falar em outras situações, mas não há propriamente uma ligação entre quer o aumento rápido de temperatura, quer os valores a que a temperatura chegue propriamente e a existência de convulsões febris. Exatamente. Pronto. Então, já tiramos aqui alguns mitos, temos vindo a falar, ao mesmo tempo que vamos falando do tema complexo, que é a febre, já esclarecemos alguns mitos e das causas também já falámos. Do tratamento também, que outros sintomas e sinais é que a febre pode estar relacionada? Isto é o mais importante, diria eu, daquilo que é a abordagem da febre. Mais importante do que o valor da temperatura em si é que chega, e como nós já fomos dizendo, o nosso sistema nervoso central e o nosso corpo é uma máquina fabulosa que faz um controlo térmico excelente e não deixa que as temperaturas ultrapassem um determinado valor, mas como diria, mais importante do que o valor da febre e da temperatura em si é aquilo que acompanha a febre. É isto que devemos estar atentos, porque é o que nos vai levar a recorrer mais ou menos precocemente a um pedido de ajuda médica do ponto de vista da abordagem da nossa criança. Até porque há os chamados sinais de alarme. Exatamente, que é isto a que devemos estar atentos, não é? Portanto, o que é que devemos estar atentos? É uma criança que tem 38,5 ou 39 graus centígrados, mas está muito mais prostrada do que aquilo que é o seu normal. Está muito adormecida para aquilo que é o seu habitual. Ou, por outro lado, está muito mais irritável do que aquilo que é o seu dia-a-dia, apesar de estarmos a dar conforto, apesar de termos a criança ao colo, mas continua muito mais irritada daquilo que é o normal. Aí devemos recorrer a uma observação médica. Ou
Ou a uma criança que no primeiro dia de febre ou no segundo dia de febre aparece logo com imensas manchas avermelhadas no corpo, espalhadas pelo corpo, a gente põe a mão, a mancha não desaparece. Esta criança deve ter uma observação mais rápida. Ou uma criança que, além de ter a febre, está muito queixosa, respira muito mais rapidamente do que o normal, ou com muito gemido para aquilo que é o seu habitual. Portanto, isto são situações que devem levar-nos a recorrer à ajuda médica e a sermos observados. Portanto, mais uma vez, e resumindo um bocadinho, mais importante do que aquilo que é a temperatura que nós medimos é vermos aquilo que é o comportamento do nosso filho e os sintomas e os sinais que o acompanham. É sempre aquela visão holística, né? Ver a criança no seu global. Todo, exatamente. Acaba por ser o mais importante. É olharmos para a criança a que estamos habituados a ver e ver se temos este conjunto de alterações de novo. Não é? Principalmente depois da febre baixar, se isso persistir. Não é? Se persistir essa prostração, esse cansaço. Exatamente. E é uma criança, acima de tudo, que continua a não brincar minimamente e a não estar igual a si próprio. E os pais e os cuidadores muitas vezes dizem-nos isto, não é? A criança não está igual ao que é o seu habitual, não brinca de forma igual, fica muito mais adormecida do que é o seu costume, ou por outro lado, uma criança que não se consola de forma nenhuma. Portanto, aí são situações que deverão merecer uma observação mais rápida e mais qualificada. Muito bem. Obrigado, Ana Axel. É um gosto e voltaremos em outras sessões. Exatamente. Terei todo o gosto nisso. Exatamente. E por hoje damos terminado este podcast sobre a febre. Esperemos que tenham gostado e voltaremos com próximos temas. Obrigado.